Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Hoje é o dia 14 da retenção seminal, NoFap Monk Mode. E eu gravei uns vídeos aí anteriores e eu acho que eu não postei, né? Realmente tá bem corrido. Eu estou gravando, mas não estou postando. Eu tô tirando aí 15 minutos por dia para poder gravar esses vídeos. Mas tem que editar, né? E a internet não é tão boa. O, para fazer o upload demora pra cacete. E eu acabei que não fiz. Mas eu vou postar na medida que for possível aí. É, é o seguinte, hoje é o dia 14, né? Já foi um dia mais complicado, eu diria. Hoje já foi um dia mais complexo. Tive pensamentos sexuais, né? Ideias, né? Aquelas esfinges mentais, né? Aquelas imagens que surgem na nossa mente, seja de mulheres que já ficamos, frases que ouvimos, próprias imagens de pornografia e tudo mais. Tá aí a coisa ruim de ver pornografia, né? E hoje nós vamos falar de mais uma vez dos maus impactos, né? Que é a perda de tempo, como você perde o seu tempo quando você está nesse caminho hedonista, nesse caminho de prazeres, né? Que não é uma coisa muito positiva. Então, galera, como todos já sabem, né? A ideia do canal é catalogar, hoje é o dia 14, demonstrar o que acontece quando um ser humano se abstém, quando o ser humano evita uma vida mais hedonista, uma vida de prazeres, né? Que nós sabemos que no final das contas é ruim para o nosso corpo, é ruim para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a nossa alma, né? Para o nosso espírito. Lembrando, eu não estou julgando ninguém que o faça. Esse canal não faz juízo de valor. Se as pessoas entendem que o melhor a se fazer na vida é ir em busca do prazer, e não sou eu a pessoa que vai apontar o dedo na cara e dizer que a pessoa está errada. Não faço isso jamais. Eu sou dono apenas do meu destino, apenas do meu caminho. Não tenho a pretensão de dominar ninguém, de controlar ninguém ou dizer às pessoas o que é certo e o que é errado. Eu sigo o meu caminho. Eu sou um homem seguindo o próprio caminho, sem me importar com o que as pessoas ou a sociedade pensa. Não me preocupo com o macro. A única preocupação minha é o micro, é a minha pessoa, o meu convívio social, o meu desenvolvimento. Um tanto quanto egoísta, eu diria. Mas acredito que em um determinado nível o egoísmo é necessário. Você não vai conseguir desenvolver em plenitude suas faculdades se você não tiver um pouquinho de egoísmo, não olhar um pouquinho para dentro de você. Então é isso. A ideia do canal é essa aí, catalogar. E hoje nós vamos falar de maus impactos, né? Maus impactos e más ações, que é a perda de poder, né, que a gente tem ao entrar nesse mundo mais hedonista, esses maus impactos, né? Então, gente, quando vocês podem observar, eu não sei o nível de, de vício que vocês têm nessas coisas, mas partindo do princípio do vício, que é algo nocivo, o vício é isso, né? O vício é algo nocivo à natureza. E quando você pratica algo e aquilo não é nocivo à sua natureza, não pode ser considerado um vício. Por exemplo, eu estudei muito engenharia, né? Estudei muita física. E eu li um pouco da biografia de Nikola Tesla, que foi um dos grandes inventores que nós já tivemos aí, né? E ele passava grande parte do tempo estudando, ele tinha uma compulsão por isso. Quase que a vida dele era isso.
Só que isso não pode ser considerado um vício, porque não é nocivo. Estudar, adquirir conhecimento, não é algo nocivo ao ser humano. Obviamente, se tiver um colateral muito grande, talvez sim, mas na maioria das vezes, estudar muito e obter conhecimento não vai lhe prejudicar. Então, não é nocivo. Se esse hábito não é nocivo a você, ele não é considerado um vício. Por que que o cigarro é um vício? Porque ele está prejudicando o seu pulmão. Por que que o álcool é nocivo? Porque ele está prejudicando o seu corpo, seu rim, seu fígado e por aí vai. A masturbação, a pornografia e o orgasmo, a mesma coisa. Quando você entra em contato com essas coisas, você está prejudicando o seu corpo, a sua mente. Você está criando esfinges mentais ali incoerentes com a realidade. Então, isso é nocivo ao seu corpo. Agora, por exemplo, uma pessoa que de vez em quando que está muito estressada e ela se masturba, isso não pode ser considerado um vício, porque não vai ser tão nocivo, principalmente se for sem o uso de imagens, né? E por aí vai, imagens e vídeos. Isso não pode ser considerado um vício porque não é nocivo. Então, o vício ele está muito diretamente ligado à nocividade, né? E nós sabemos que o viciado, ele perde muito tempo em cima disso. O viciado, ele pode, por exemplo, se você for ver, temos aí a Cracolândia, né? A pessoa fica 24 horas torpe, 24 horas entregue, né? De joelhos, né? Naquele vício. Ela não consegue sair daquilo ali. Os outros vícios vão funcionar da mesma forma, é uma dependência. A pessoa pode passar horas a fio ali na frente do computador, noites inteiras, deixar de fazer, deixar de se alimentar, deixar de fazer atividade física, deixar de trabalhar. Isso é nocivo, isso é um vício. E uma das piores consequências do vício é a perca de tempo, né? Você perde o seu tempo de forma descontrolada, né? E o nosso tempo é o bem mais valioso que possuímos, né? Então você está perdendo o seu tempo com aquelas atividades, passando ali horas e horas e horas e horas. Você pode ficar, sei lá, pode começar ao entardecer e amanhecer o dia, assistindo conteúdos e abrindo abas e fazendo atos que são prejudiciais ao corpo, ao cérebro, à mente e à sua própria alma, né? Então, sim, é, é, esse processo hedonista, ele vem carregado de coisas e de ações que são muito prejudiciais, não é? Então, quando você se livra de tudo isso, a primeira coisa que você faz é ganhar tempo, porque antes você gastava um tempo muito grande nisso, você perdia tempo ali, pesquisando, assistindo, praticando. Então você está perdendo tempo. Quando você se abstém, quando você elimina esse processo nocivo, todo esse tempo sobra. Ou então aí você vai dormir bem, ou você vai usar esse tempo para ler um livro, para trabalhar, para estudar. E vai acontecer uma pequena mágica, ou você vai se melhorar como pessoa. Porque não tem como ficar parado, um corpo não consegue ficar parado, você não consegue ficar parado olhando para o teto, você vai fazer alguma coisa. Ou essa coisa é algo positiva ou é algo negativo. Se você for dormir, é positivo, que você está descansando o seu corpo. Se você for estudar, é positivo, que você está adquirindo conhecimento. Se você for praticar atividade física, é positivo, porque você está fortalecendo o seu corpo. Se você for meditar, for procurar um tempo para ter uma conexão com a sua espiritualidade, não necessariamente precise ir a um templo, mas tem pessoas que entendem isso como necessidade.
você está melhorando a sua natureza como espírito, como ser humano. Isso é positivo. Então, fica aí a deixa, né? Que você está evitando os maus impactos da perda de tempo na sua vida quando você elimina esses vícios, esses problemas, né? Porque uma pessoa, quando ela está nesse vício, por que ela não alcança os objetivos da vida dela? Porque ela está perdendo muito tempo e não somente isso, a pessoa não está sendo coerente com o desejo dela, com o objetivo dela, com o propósito. Não está sendo honesta, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo, mas eu não o pratico, eu não trabalho naquela direção porque eu estou sendo amarrado por vícios e desejos que tomam o meu tempo. Tempo esse que era para ser utilizado naquela direção. Então, isso gera inclusive uma culpa, né? Você perde o direito de questionar, você perde o direito de, de punir alguém. Porque como eu vou culpar alguém por não ter conseguido o meu objetivo, se eu mesmo não faço nada, se eu estou preso no hedonismo, se eu estou preso nos desejos. Então, eu perco até o direito de revogar alguma coisa, de pedir por algo, ou apontar o dedo para algo ou alguém por eu não ter alcançado o meu objetivo. Você não pode falar nada para ninguém, nem para Deus, porque Deus vai olhar para você e falar: rapaz, olha para tu aí, rapaz, toma vergonha de tua cara, olha o que tu tá fazendo. Você tá preso aí nesse negócio por 4, 5 horas aí. Se você tivesse usado essas horas diárias para trabalhar, para estudar em direção àquilo que você almeja alcançar, você já estaria lá há muito tempo. Então, o próprio ser humano, ele sabe disso. Por isso que ele fica com problemas. Porque ele tem noção disso e muitas vezes não consegue abandonar. Ele faz um esforço muitas vezes gigante. E aí ele percebe que não tem força para fazer aquilo. Por quê? Porque já criou conexões sinápticas, já envenenou toda a sua mente. Então, muitas vezes, ele já é o próprio vício. Ele já é aquela pessoa viciada. E muitas vezes não percebe isso. Não percebe que precisa de ajuda, precisa ser orientado, precisa ser arrancado dali através de mecanismos de conhecimento mesmo, seja uma terapia, seja um psicólogo, seja lá o que for, para poder orientá-lo a ter força e entendimento para sair desse processo, não é? Porque se não fosse assim, não seria um problema. Todo mundo abandonaria com facilidade, né? Mas se nós temos problemas com o hedonismo, com a vida baseada nos vícios e nos prazeres, então significa que é um problema e precisa ser trabalhado de forma séria em cima. Eu conheço algumas pessoas que têm um nível de disciplina e um nível de testosterona, eu diria, né, sangue na veia, um pouco mais forte, que olha para essas coisas e simplesmente dá um foda-se para elas e não volta a cometer. Mas não são todos. A grande maioria das pessoas não tem força mental e precisa de ajuda sim. Então, galera, fica aí, ó, mais um benefício de não se envolver com os prazeres, né? Que é não ser atingido com o gasto de tempo desnecessário, né? O seu tempo não será gasto de forma leviana e de forma desnecessária ou numa direção negativa. Você vai sobrar tempo e esse tempo será utilizado para trabalhar em direção aos seus objetivos, aos seus propósitos.